Vamos falar do Congresso agora, das votações. Vamos ver como é que está o nosso Fufuca lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Olha só, enquanto isso aqui no Brasil, o Congresso segue agitado com a discussão de temas importantes e polêmicos. Nesta quarta-feira, o líder do governo na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, admitiu que a falta de acordo pode inviabilizar a aprovação da reforma política. Segundo ele, partidos começaram a mostrar resistência à proposta que prevê o fim das coligações e institui uma cláusula de barreira. Já a votação da meta fiscal tem causado pressa, né? Na noite desta terça, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a revisão da meta que prevê um déficit aí de 159 bilhões de reais. Aliás, foi uma confusão danada ontem nessa votação. E o objetivo é que o texto seja aprovado, Vera, ainda hoje no plenário do Congresso Nacional. Será? Será? Duvido. Tá tudo muito confuso. Vamos ver, eu duvido um pouco que essa aprovação saia agora, tão rápido. E também está havendo ali alguns ruídos em relação a outros assuntos. Então, por conta disso, eu acho que a coisa não vai ser tão rápida não, Patrick. O que você acha, Andreasa? Então, vocês vejam, né? Na semana passada, nós discutimos aqui a possibilidade de que o principal dessa reforma política, que não é reforma política, né, um puxadinho oportunista, seria a mudança do sistema eleitoral para o distritão ou para o tal distritão misto, essas excrescências, né? E, o mais importante para eles políticos, o financiamento da campanha, com a proposta de financiamento público. Nós tratamos aqui da dificuldade em fazer avançar isso, sobretudo o sistema, tá? Porque eu continuo achando que eles vão encaixar, não tenho dúvida disso, pode ter uma cortina de fumaça aí, mas que eles vão encaixar no último minuto alguma modalidade de financiamento eleitoral. Financiamento público de eleição. Mas até então, a gente estava falando sobre esses pontos. Havia uma espécie de acordo, pelo menos parecia, em torno das outras questões, das questões que eles consideram menores. Por exemplo, o veto à coligação em eleição proporcional, né, em eleição para o Congresso. A cláusula de barreira, isso parecia pacificado. Nós falamos até da Sheridan, né, a deputada Sheridan, que é a relatora. E agora isso também subiu no telhado. O que isso quer dizer, objetivamente? Que nós temos um Congresso absolutamente incapaz de resolver os seus próprios problemas, né? Mesmo que não tenham sido problemas criados por eles mesmos. Esses são problemas criados pelo Supremo, como eu já falei aqui, mas que dizem respeito, inclusive, menos à eleição do que ao modo como eles próprios vão disputar as eleições e vão se reeleger, porque é isso que está em questão. Vocês vejam que esses caras, que são especialistas em legislar em causa própria, estão batendo a cabeça de tal forma que não conseguem nem mesmo legislar mais em causa própria. Isso é uma coisa. Qual é a consequência disso? A consequência é que caminhamos para, mais uma vez, corrermos o risco de questões eleitorais para 2018 para que sejam resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE. Mais uma vez, questões fundamentalmente legislativas namoram a possibilidade de serem decididas pelo Judiciário, o que é, mais uma vez, um sinal de que as instituições não funcionam nessa bagaça. Você concorda, Amadou? Eu vejo, como sempre, a questão sobre um outro aspecto. Eu interpreto esse engruvinhamento, aí, esse encavalamento da marcha no Congresso, na Câmara, principalmente, das reformas, principalmente da reforma política, com a percepção que, finalmente, os nossos deputados tiveram sobre o posicionamento da opinião pública, da sociedade. Eles se perceberam, né, que estavam legislando em causa própria, uma série de coisas que eles querem e precisam fazer para garantir, como diz o Andreasa, a permanência do establishment, não são tão triviais assim de se fazer, já não se consegue fazer alguma delas. Por isso que a gente está nesse impasse. Hoje a Câmara, o Congresso, o Parlamento, vive um impasse. Um impasse por quê? Porque finalmente eles se deram conta do movimento surdo, que talvez não venha das ruas, venha das plataformas, né, das mídias sociais, dos jornais, das TVs, das rádios, das conversas de elevador,
de consultório de dentista, no táxi, no ônibus, nas ruas, é o que se comenta. Hoje, talvez, a nossa classe política tenha se dado conta do seu isolamento. Então, a minha visão é um pouco distinta, porque eu vejo isso assim, até com uma certa, um rasgo de esperança, uma certa, assim, alvíceras. Eles se deram conta. E por se darem conta, eles estão imóveis, porque eles viram que o que eles querem e achavam que iam fazer, não vão conseguir fazer. No entanto, existem várias, você tem que legislar, o país tem que caminhar, né? O Congresso tem que funcionar, né? E não funcionar em função dos seus próprios interesses, tem que funcionar na direção dos anseios da sociedade. Mas isso eles também não sabem fazer. Então Concordo. é isso que a gente está vivendo hoje. Concordo um pouco com o Madu. Hoje a grande questão, só para concluir, desculpa, Madu. É o que vai acontecer em 2018, entendeu? Essa que é a questão. Eu gosto de ver as coisas de longe, eu sou engenheiro de produção. Eu não me ocupo de minúcias. Concordo um pouco com o Madu. Antes, quando eu falei, era da dificuldade de votar a meta fiscal no meio dessa conturbação provocada justamente pela reforma política. Eu acho que boa parte dessa incapacidade do Congresso de legislar nesse caso, a que o André se referiu, se deve mesmo ao que o Madureira está falando. Eles estão encontrando uma reação muito forte da sociedade e sabem que vão precisar prestar contas no ano que vem de alguma maneira. Então, isso está realmente causando um problema. Isso é uma das razões. A outra é que os partidos não concordam entre si nas fórmulas apresentadas e aí se dá aquela coisa da inércia, né? Um empurra para um lado, outro empurra para o outro e não se sai do lugar. Eu acho que é provável que se tenha uma eleição com as mesmas regras da última. E nisso o Aguinaldo Ribeiro tem razão. É provável que não se consiga aprovar nada, mesmo em termos de financiamento, e aí se tenha uma campanha realmente franciscana. Vamos acompanhar. Eles podem fazer tudo até o último momento, é claro, estão tentando desatar esse nó, mas a dificuldade realmente está muito grande.